Olá pessoal, nessa videoaula eu vou resolver com vocês a questão 33 da UERJ de 2013 do primeiro exame de qualificação. Bom, o enunciado diz o seguinte: três blocos de mesmo volume, mas de materiais e massas diferentes, são lançados obliquamente para o alto, de um mesmo ponto do solo, na mesma direção e sentido e com a mesma velocidade. Observe as informações da tabela. Bom, então ele tem três blocos, né? Os blocos têm o mesmo volume, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, né? E eles são lançados com uma velocidade inicial, V0, né? Com um ângulo com o solo, mas essa velocidade V0 dos três são iguais, né? Bom, então o que a gente tem que saber do lançamento oblíquo? Quando a gente tem um lançamento oblíquo, a gente pode decompor a velocidade V0 numa componente x e numa componente y. Porque, na verdade, quando a gente tem um lançamento oblíquo, a gente vai ter dois movimentos acontecendo, né, ao mesmo tempo, né? Na horizontal, ou seja, em x, né, a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, em x, essa componente x aqui, ela vai permanecer a mesma, essa velocidade em x, né, durante toda a trajetória, né? Então ele vai subir, né, nesse lançamento oblíquo, né, ele vai subir e vai descer, e a componente em x vai continuar sempre constante, a velocidade em x. Porque em x não tem aceleração, e também aqui ele não considera a resistência do ar, né? E y, o que acontece? Em y a gente vai ter aceleração, né? Aceleração gravitacional, por isso que quando a gente joga uma bola ou para cima ou no lançamento oblíquo, ela sobe e desce por causa da aceleração gravitacional, né? Que é para baixo, né? Então, se ele tem uma velocidade vy para cima, essa velocidade vai diminuindo, né? Até chegar na altura máxima, essa velocidade é zero, e depois ela vai aumentando até chegar aqui com a mesma velocidade em módulo, né, do que ela subiu, só que sentido contrário, né, para baixo aqui, né? Então, quando ele chegar nesse ponto aqui, ele vai ter a mesma velocidade vy, só que para baixo, né? Então, estamos relembrando algumas coisas aqui do lançamento oblíquo, né? E o que mais? Bom, essa componente Vx vai ser igual a V0 cosseno, né? Se a gente decompor aqui. Essa componente aqui é cosseno. E essa aqui é V0 seno, né? Que seria o nosso Vy. Bom, para lembrar aqui, né, qual que é o eixo dos senos e o eixo dos cossenos, normalmente eu faço isso, né? Se a gente colocar um S, né? Vou pegar a cor verde aqui. Se a gente colocar um S aqui, nesse eixo aqui, vira um cifrão, né? Um S aqui vira um cifrão. Que o eixo Y é o eixo dos senos. Se a gente colocar um C aqui, vira um tridente, né? Só para a gente não esquecer. C de cosseno, né? Então o cosseno é o eixo horizontal e o S de seno, cifrão aqui do dinheiro, é o eixo vertical. Só um macetezinho para não esquecer qual que é o eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal, e o eixo dos senos é o eixo vertical, que é o eixo Y normalmente, né? Então é isso que a gente vai usar, né? Bom, mas para resolver esse exercício aqui, na verdade a gente tem que conhecer sobre o lançamento oblíquo, a gente não precisa usar nenhuma equação e nem calcular nada. Por quê? Algo muito importante aqui no lançamento oblíquo, ou na cinemática, que a gente estuda de forma geral, é que esse movimento não depende da massa. Então, vou escrever aqui, né? Não depende da massa. Então, se não depende da massa, não depende da massa. Isso é muito importante porque então o alcance será o mesmo. Por quê? Se ele tem a mesma velocidade, ó, eles são lançados do mesmo ponto no solo, então todos eles são lançados desse ponto aqui, na mesma direção e sentido, então direção, né? Então com o mesmo ângulo aqui, né? E o mesmo sentido, né? Então se ele estivesse indo para nesse sentido aqui para a direita, né? Todos eles estariam assim, com a mesma...
e a mesma velocidade. Então, a mesma velocidade inicial, todos eles. Apesar de serem blocos diferentes, com massas diferentes, né? Eles estão com a mesma velocidade. E as equações da cinemática não dependem da massa, né? Dependem só o quê? Da velocidade inicial, né? Da posição inicial e outras características a mais, mas não depende da massa. Então, isso aqui, né, seria a chave para saber resolver essa. Então, se não dependem da massa, quer dizer que todos os três vão ter o mesmo alcance, né? Então, a relação de alcance, que seria essa distância que ele, na horizontal, né, que ele chega, seria A1 igual a A2, que é igual a A3, que é o alcance do A1 do chumbo, do A2 do ferro e A3 do granito. Então, todos eles vão ter o mesmo alcance. E a resposta correta seria a letra D.